Mulheres que Brilham é o evento que o Diário de Suzano promoveu no final de 2022, para ser mais específico, no dia 15 de dezembro de 2022, no Cine Teatro Vilma Bentivenha, onde 25 mulheres do Alto Tietê foram homenageadas, mulheres de diferentes categorias, até porque hoje as mulheres conquistaram um espaço, ainda falta muito, tá, gente? Em todos os setores, para que as mulheres... Na política, por exemplo, né, que a gente vive conversando isso nos cantos, nos bastidores, é preciso que as mulheres sejam mais valorizadas dentro de segmentos até então só vividos pelos homens. Hoje eu estou aqui, tenho o prazer de receber uma das homenageadas do Mulheres que Brilham, do Diário de Suzano, a Daniela Itice, que é a diretora do PROCON e tem uma carreira também como advogada. Daniela, em primeiro lugar, obrigado por ter aceitado o convite e parabéns pela homenagem. Obrigada a você, Gil. E olha, eu quero agradecer muito o Diário de Suzano pela indicação. Fiquei muito lisonjeada e eu achei o máximo. Não é? O máximo fazer isso, sabe? Colocar... É bom ver que hoje as mulheres estão conquistando espaço, como você mesmo disse, na questão política, sim, por exemplo. Política falta muito, hein, gente? Muito, muito. Porque se você pegar quantas mulheres têm um cargo de direção, um cargo de chefia, tanto em empresas como na própria política, são poucas. É verdade. Como é que surgiu, nós vamos falar de PROCON, mas antes, como é que você entrou para esse mundo? Você queria ser advogada? Na verdade, não. Não. Tem gente que sonha. Quero ser médica, quero ser advogada, quero ser dentista. Eu queria ser veterinária. Porque eu sempre gostei de bicho. Sempre amei cachorro. Mas não é o suficiente, né? Não, porque quando eu descobri que eu tinha que sacrificar, eu falei, imagina, eu morro junto com o bichinho. Aí eu falei, não vai dar certo, né? Tem que ver sangue. E na época que eu fiz faculdade, né? Não vamos falar data, eu tinha que passar numa faculdade federal. E só tinha... Cara, a faculdade é caro. É caro. E assim, lá, Jabuticabal, não sei aonde. Falei, o que adianta? Eu não pago a faculdade, mas meus pais não têm que pagar moradia. Eu vim de uma família simples. Então não tinha condições. Eu falei, e agora? Aí meu pai falou, Dani, você fala mais do que a boca. Gosta de brigar. Vai fazer direito. Aí eu fui. Mas quando você... Porque a gente tem que ler tanto livro fininho, assim, para fazer direito, quando você se deparou com tudo aquilo? Não precisa ler tudo aquilo, né? Não. Tem muitas pessoas, meu marido, por exemplo, acho que ele engoliu os códigos, né? Que ele sabe todos os artigos da lei, assim, impecável. Um abraço para ele, viu? Eu não tenho essa facilidade de decorar da forma que ele decora. Porque os códigos, a lei, né, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, eles são muito grandes porque tem muitos artigos. A gente acaba ficando craque naqueles que a gente mais usa, né? A gente vê o mundo do direito, claro, no modo geral. Mas, assim, não necessariamente você tem que decorar tudo aquilo, né? Claro. Mesmo porque a lei muda muito. A lei muda muito, você tem que sempre... Eu falo que o direito é um constante estudo. Não adianta você querer parar no tempo, porque senão... Não tem uma jeito. Profissão, né? Mas toda profissão é isso, é um eterno estudar, né? E se a gente não se dedica, fica difícil, né, Dani? Muito difícil. Fica difícil, né? Em qualquer área. Então, você tem um segmento específico que você gosta mais, que você gosta menos? Eu sempre gostei muito de direito de família. Continuo gostando muito. Isso já veio com você desde o início? Desde o início. Desde o início. Eu sempre tive que, por mais que eu gostasse na faculdade da área criminal, eu nunca me vi atuando na área criminal. Eu realmente não gosto. Porque a área criminal é difícil, acho que vai um pouquinho contra, sabe, princípios. Eu não... Como é que eu vou olhar para um cara que... Defender alguém que você não é de acordo com o que ele fez. Exatamente. Para mim é muito difícil. Então eu saí da faculdade muito nova. Eu entrei muito nova, consequentemente saí muito nova, então não tinha nem maturidade para isso. Então optei em não fazer isso, mas a área de família sempre me encantou. Mas você queria ser juíza? No começo, sim. Até eu prestar uns 2 concursos. Ah, você prestou concurso? Prestei. É muito difícil. É difícil? Nossa Mas senhora. Você desistiu por isso ou não desistiu? Eu me senti a pessoa mais burra da face da Terra. Verdade. Mas por que não passou uma vez, 2 vezes? Tem gente que não passa 10. Sim, mas assim, como eu te disse, eu vim de uma família simples. Então, para você prestar esses concursos, você tem que se preparar
pessoas que se preparam anos para esses concursos. Eu não tinha condições de parar somente para estudar, eu tinha que trabalhar. Porque tem gente que para a vida para estudar. Exatamente. Eu não tinha condições de fazer isso. Ou eu trabalhava ou eu estudava. E eu tentava fazer os dois. Só que quando eu chegava para estudar, eu olhava alguma coisa e falava, nossa, eu tenho um processo, que é isso mesmo. Aí eu parava, pronto, já perdi o fio da meada. Perdi o período. E aí eu desisti. A Daniela Letícia, ela é casada com o Marcos Soares, que foi presidente da OAB de Mogi das Cruzes, que ela falou que ele sabe as coisas aí. Você consulta muito ele? Ele é seu Aurélio? Bastante. Eu troco muita ideia com ele, né? No começo era mais difícil, porque nós somos muito iguais. Então, dá um atrito bem grande. Mas agora a gente já aprendeu a se comunicar melhor. Fica mais fácil. Fica bem mais fácil. Fica bem mais. E no meio disso tudo ainda tem um filho para cuidar. Tem. Criança dá trabalho, gente. Você viu o AF dela? Não. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Claro, ser pai e ser mãe é maravilhoso. É maravilhoso. Mas dá trabalho. Dá muito trabalho. Para a mãe, principalmente. Eu falo que o filho depende da mãe 101% desde que nasce, né? Eu acho que um pouco mais. É um pouco mais. Não, porque é a mãe. Por Sempre. mais que o pai troque uma fralda, dê uma mamadeira, o filho é da mãe. E acha que fez muito, né? E acha que fez muito. Mas eu acabei de trocar a fralda. Já mijou de novo. Era mais o Marco que fazia isso. Eu falava, Marco, mais uma. Não, mas eu acabei. Eu falei, é uma competição? A gente não está competindo. E se for competição, pode ganhar. Vai lá e troca outra. Procon. O Procon tem uma grande função, não só na nossa cidade, mas em um todo, não é? Que é a fiscalização. Sim. Os preços abusivos, a gente viveu aí uma pandemia onde os preços passaram de 10 a 100, da noite para o dia. Como é que é isso, fiscalizar isso e cuidar disso? Na verdade, assim, a questão da fiscalização, eu acho que é assim, o meu pensamento, e principalmente é o pensamento do nosso prefeito, né, o próprio Rodrigo Axuxo, que ele orienta o entendimento dele é sempre a educação. É isso que eu prezo também, educação no consumo. É a gente tentar educar todo mundo, é passar o máximo de informação para os consumidores e também informação para os fornecedores. Porque o consumidor, se ele souber, se eu ensinar as coisas para você, você não vai cair em nenhuma cilada. A probabilidade é maior. Exato. Então a gente tenta investir, por isso que a gente faz muita palestra, faz bastantes eventos em associações, eventos na rua, vamos ter inclusive outro evento na CPTM, em comemoração ao Dia do Consumidor. Então a gente tenta levar muita informação para que os consumidores não caiam em nenhuma cilada, não sejam pegos de surpresa. Mas é claro que tem uma hora que você precisa fiscalizar. O comércio, tem gente no comércio, vou falar uma coisa aqui que é até feia, mas eu vou falar. Posto de gasolina. Sobe a gasolina à noite, eles anunciam lá. O que está lá na coisa, ainda não é preço novo, mas eles já viram o preço na bomba automática. Isso é proibido. Então, na verdade, a gente tem uma questão aí da livre concorrência, né? Porque existia lá atrás, não é da minha época, porque eu sou muito nova, a Sunab. O que é Sunab? Ouvi dizer que a Sunab que tabelava preço, né? Sunab tabelava preço. Tinha preço tabelado de tudo e hoje verdade. Não tem mais? Não tem. Então eles sobem abusivamente o preço sem ter a necessidade. É um liame, assim, bem delicado. Eu toquei num assunto bem chato. Sim, porque você fica... Me perguntavam muito a questão da gasolina. Pois é. Só que, assim, a gasolina, eu preciso, você precisa, né? Sim. Então, aumentou demais. Mas é livre concorrência, você pode comprar aqui. E não foi um aumento de preço só naquele posto ou só naquele outro. Foi geral. É geral, é que reza a lenda que se subiu hoje, o que tem lá no... Exatamente, era isso que eu ia dizer. É o estoque. O estoque não deve ser aumentado. Você vai comercializar até você zerar o seu estoque para o preço anterior. Mas ninguém pratica isso. Ninguém. A fiscalização disso também é bastante difícil. Porque os postos, a rotatividade deles de compra de combustível também é grande. O Dani, e
dentro do comércio de uma maneira geral, onde nós encontramos mais reclamações, por exemplo? Em qual setor? De roupa, de alimento? Tem algum que é recorde? Telefonia? Telefonia. Telefonia. Telefonia e hoje, instituição bancária. Instituição Instituição bancária? Taxas bancária. abusivas? Não. Não, empréstimo consignado. Ah, mas isso aí... É um câncer. Isso aí não tem jeito. Isso é um câncer. Eu tenho, assim, hoje eu falo que as reclamações, assim, e com a pandemia, facilitou muito a concessão de empréstimo através de WhatsApp, ficou na moda a biometria facial. Então tem muito golpe. As pessoas ligam para sua mãe, por exemplo, oi, olha, eu sou funcionária do INSS, eu preciso renovar sua prova de vida, que senão você não vai receber o mês que vem. Você pode mandar uma foto para mim? Tira uma selfie. E as pessoas, os idosos, caem. Caem. E não existe esse serviço, né, por telefone? Não, de jeito nenhum. Banco, gente, fiquem atentos. Banco, INSS, eles não entram em contato. Eles não entram em contato por telefone para pedir informação nenhuma. E também não mandam um motoboy lá para pegar o cartão antigo. Isso que é triste, né? Mas é bom a gente falar, porque sempre tem alguém assistindo que vai se ligar em relação Sim. a essas coisas. A gente bate sempre nessa tecla dos golpes, principalmente os golpes. Com relação a consumo mesmo, como você falou, tem as reclamações de telefonia, falha na prestação de serviço, cancelamento que não consegue fazer, cancelamento que fez, mas continua vindo cobrança. Então a gente tem muito isso. Que dificuldade, né? Sempre buscam uma maneira de dar uma ludibriada. Eu quero mandar um beijo para a Célia, da Celina Flores, pelo arranjo maravilhoso que ela ofereceu para a gente poder gravar aqui o nosso... Esse aqui? A segunda temporada do podcast. Obrigado, viu, Célia? Aqui tá a Daniela, aqui tá o nome dela, porque você é Daniela Ferreira Itice. Itice Ferreira. Itice Ferreira. Que Itice é da mãe e Ferreira é do pai. Isso. É isso. É isso. Mas ela usa Daniela Itice. Aqui está como Daniela Ferreira. E aqui nessa revista do Diário de Suzano, Mulheres que Brilham, tem parte da história dela, de vida dela, do trabalho dela, que é um bonito projeto do Diário de Suzano. Essa revista eu vou mostrar, se possível, em todas as entrevistas aqui. Ô Dani, como é que você recebeu primeiro o convite do prefeito Rodrigo Axux para coordenar o PROCON de Suzano? Eu estava trabalhando, eu sempre era advogada, né? Tinha meu escritório. Me ligaram e falaram, olha, tem um tempinho para falar com o prefeito? Ele já tinha me perguntado anteriormente, informalmente, o que eu achava do PROCON. Eu dei minha opinião. E quando ele me chamou, ele falou, você vai ajudar? Tá? Eu falei, claro, estou à disposição. Então, cuida do PROCON para mim. Eu falei, ixi, ferrou. Como assim? Justo do que eu falei. Então, eu já entrei com essa missão de transformar o PROCON num lugar melhor. Eu acho que... E a primeira coisa que a gente fez foi... Na hora que eu entrei lá, Gil... Na hora que eu complicado. Tinha um fio que saía do chão, que as ligações elétricas eram no chão, sabe? Aquelas coisas tipo de banco. O fio da internet saía exatamente no meio do PROCON, pelo chão. O fio da internet, o principal. E tinha uma cadeira em cima desse fio, no meio do PROCON. Porque fica fácil, né? É porque ninguém pode pisar ali. Eu olhei e falei, mas gente, o que essa cadeira tá fazendo aqui? Não, é por causa do fio, não pode tirar. Eu falei, como assim? Essa cadeira tá aqui há quanto tempo? Já tem um tempinho, um ano para mais. Virou um vaso, um ornamento. Mais ou menos. E aquilo me incomodava. Aí eu comecei a mudar as coisas, falei, vou mudar os ares. Comecei a mudar algumas mesas de lugar. E aquela porcaria daquela cadeira que eu não tirava de jeito nenhum. Falei, não, vamos dar um jeito. Peguei, eu sou a rainha da gambiarra, com algumas coisas, trabalha sozinha há muito tempo, você aprende, né? Se virar. Peguei um papelão, coloquei, falei, gente, vai testando na internet. Coloquei, peguei um saco, coloquei um monte de fita adesiva no chão. Funcionou? Funcionou. Bonito, não ficou, mas tiramos a cadeira do meio. Já foi uma evolução. Aí eu falei, agora vamos tentar mudar. Sempre me incomodou também as coisas cinza repartição pública. Aqui é comum, né, em quase toda a repartição pública. Sim, é comum, mas eu falo, aqui é um lugar onde não as pode pessoas... deixar mais bonitinho? É
aí as pessoas já chegam lá chateadas, já chegam lá nervosas. Então você chega num lugar que... Chegam lá com um problema, né? Sim, com problema. Ninguém chega feliz no Procon. Não. Ninguém. Então a gente fala, vamos tentar tornar esse lugar um pouco mais agradável. Tanto para quem trabalha aqui, como para quem vem. E aí eu comecei a fazer a reforma do mobiliário. Então, trocamos todo o mobiliário, computador, digitalizamos o Procon. Olha que maravilha. Hoje o Procon... Antes tinha uma papelaria na esquina, tadinha, né? Acabei com o negócio dela. Fechou a papelaria da esquina. Porque ela tirava xerox lá, porque todo mundo precisava levar os documentos, as cópias. Hoje digitaliza. Hoje digitaliza, você leva tudo original, digitaliza. E agora, nosso prefeito colocou Wi-Fi no Procon, em todos os lugares, Olha né? que maravilha. Então, facilitou muito, porque as pessoas estão com Ô, tudo Dani, lá no e para as celular. pessoas terem uma ideia, de cada 10 problemas que chegam no Procon para serem resolvidos, quantos são resolvidos num prazo curto de tempo? Eu até estava falando agora sobre isso. De 10, vamos colocar aí que pelo menos 6 a gente consegue resolver. É um bom número. É um excelente número. Tem algumas empresas que nós temos um atendimento exclusivo, que eles falam que é o Procon Fone. Então, algumas empresas, porque você chega lá, o normal, você chega, faz uma reclamação, eu abro a reclamação, 20 dias. Você vai ter a resposta. Mas algumas empresas a gente entra em contato na hora. Demora um pouquinho, mas a gente resolve na hora, você sabe que seu problema é resolvido. Que maravilha, né? E para a gente encerrar, como é que você recebeu o convite? Você já começou falando do Mulheres que Brilham, né? Da homenagem, mas como é que foi receber esse convite e receber a homenagem no Cine Teatro? Foi uma surpresa quando eu recebi o convite, porque para mim, eu faço um serviço para a população, para mim não tem nada de extraordinário. Eu faço exatamente o que o prefeito me colocou lá para fazer. E eu fiquei bem contente, foi uma surpresa bem grande, meus pais, né? Nossa. Pai gosta, mãe gosta. A minha mãe, acho que foi encadernar, pegou meia dúzia e deixou lá em casa O espalhado. estoque de revista acabou, você ficou sem, a mãe dela tá vendendo. Tá. Não tá vendendo, não, nem vender ela vende. Tá tudo lá guardadinho. Dani, obrigado, viu, por esse papo gostoso, descontraído. Desejo que você continue prosperando nessa área, porque é uma área brilhante, né? Ver uma mulher comandar alguns setores da nossa sociedade é prazeroso, e alguns lugares que o homem não tem esse tato para comandar, infelizmente. Então, te desejo sucesso, muito sucesso, e que, fora isso, você continue levando a sua vida com a sua família maravilhosa. Muitíssimo bem. Obrigada, Gil, muito obrigada, e desejo em dobro para você, para todos da sua família. Obrigado. E que a gente tenha aí um caminho de mudanças, né? Boas mudanças. Boas mudanças. O papo foi com Daniele Tirce, diretora do Procon de Suzano, advogada, uma das homenageadas do Mulheres que Brilham. Obrigado, viu, Dani, querida? Tchau, tchau. A Grisara Odontologia foi feita para fazer você sorrir, não importa a idade. Há mais de 15 anos, estamos aqui situados em Mogi das Cruzes, trazendo o que tem de melhor em odontologia. Eu me preocupo de verdade com excelência. Temos uma equipe treinada. Aqui estamos preocupados de verdade em trazer a sua alegria de volta. Me preocupo muito com tecnologia e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no final do seu tratamento, pois durante todo esse acompanhamento clínico temos tomografia, temos scanners intraorais e fazemos a sua coroa em porcelana aqui mesmo. Grisara Odontologia, a nossa alegria é fazer você sorrir.
De volta com o nosso podcast, aqui no Diário de Suzano, onde a gente fala um pouco de tudo. E a função dessa segunda temporada era justamente falar sobre as mulheres que brilham, que foram as mulheres que receberam no mês de dezembro, mais especificamente no dia 15 de dezembro de 2022, no Cine Teatro Vilma Bentivenha, a homenagem do Diário de Suzano, mulheres de diferentes segmentos. É claro que o mundo vem sendo conquistado pelas mulheres merecidamente. Mas o meu convidado agora, deste momento, é um homem. E é um homem que transforma também a vida das mulheres, que é o Dr. Daniel Grisaro Franco, que comanda a Grisaro Odontologia. É isso mesmo. E eu soube já um pouco da história dele. Eu quero te agradecer muito, viu, pela oportunidade de poder te conhecer pessoalmente e saber mais da sua vida e do seu crescimento. Ele que é artista. Sim, é verdade, é verdade. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer demais estar aqui com você. E eu tenho certeza que a gente vai mostrar para essas pessoas a beleza de sorrir, né? Sim. E um artista faz isso. Ele faz sorrisos, ele faz as pessoas rirem, eles fazem as pessoas chorarem, como um radialista, como uma pessoa de TV. Então, é assim, a arte me fez dentista e hoje eu estou aqui com você. Agora, ele toca guitarra e violão. Isso mesmo. Guitarra, violão, piano, baixo, bateria. Baixo, bateria? Mas sou guitarrista, meu instrumento é a guitarra. Verdade. Verdade, é uma paixão. Mas você lê partitura? Não. Leio partitura. Ainda lê partitura, ele é insuportável, gente. Você lê partitura? Eu sou um cara que fala assim... Não toca de ouvido? Toco também de ouvido, mas eu digo assim, se é para isso? fazer, tem que estudar para fazer. Então, eu sou um cara que, se eu for para fazer odontologia, eu vou a fundo para fazer odontologia da melhor maneira que eu puder fazer. Se eu for para tocar violão, guitarra, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder fazer. E acho que é assim que tem que ser, entendeu? Eu canto, mas eu não gosto de ser chamado de cantor, porque eu não estudei para isso. Aí os meus amigos brincam para mim. Ele canta, mas não é cantor. Mas ele é um ator que canta. Eu me defino como um ator que canta. Porque é exatamente essa filosofia que você disse, é preciso estudar. E isso para qualquer coisa, né? Para você melhorar, para você crescer, o que está faltando nessa geração nova de hoje em dia é a ausência de cultura, né? Infelizmente, a gente não tem mais isso, e isso bloqueia uma geração inteira, né? Infelizmente, a nova geração está sentindo isso na pele com o que a gente escuta na rádio. A própria rádio perdeu a força, né? É verdade. E eu tô achando demais estar na rádio. Eu aqui adoro hoje rádio. Eu adoro rádio. Eu também. Eu sou homem de rádio. Eu ligo meu carro, já tá rádio tocando. Eu também. Eu apesar de ter hoje em dia eu continuo sendo homem de rádio. A gente ainda tem lá os podcasts diferenciados, tudo e tal, mas eu sou um cara que gosta de pôr na rádio e eu mudo a rádio ainda pra ver o que tá tocando, porque Spotify, agora... eu mudo, mas eu não ando um quarteirão sem mudar de rádio, estação. Eu mudo tudo, e tenho as minhas prediletas e as prediletas das minhas filhas, que não são minhas prediletas, que eu às vezes passo por elas também pra ver o que é que tá tocando, né? Que daí já entra num gênero de música que eu não curto muito. Mas você canta também? Só falta cantar, né? Sim, não, eu canto sim, mas assim, não estudei canto. Fiz até algumas aulas, né? Canto, não, eu já fiz aula várias vezes, assim, mas eu não estudei. Eu não sei, toco uma nota, eu entro na nota, mas eu não sei falar, isso é um dó, é um fá, eu não sei. Talvez eu sei saber falar pra claro, você. Mas eu confesso que eu tenho mais a facilidade com o instrumento mesmo, com o violão, com a guitarra, eu pego o tom e já consigo tocar. Mas também toco desde os 12, cara, tô com 42. Menino! Então 30 anos. Delícia, novinho! Idade boa. A melhor idade do homem é dos 40 aos 50 anos. Você vai descobrir isso daqui a um tempo. Mas você queria ser assim, ter uma banda, ter um... Não. Sempre tive banda, ainda tenho banda. Tem banda? Mas a banda hoje em dia é só a cada 6 meses. De rock, Porque a cada 6 meses a gente faz um som. 3 meses, junta lá. De repente, a gente tocou muito na noite, então vou tocar pro Buchicho, tocava nas baladas de Mogi. Aqui mesmo, a gente chegou em Suzano a tocar bastante no passado, né? São Paulo. Abrimos um show de gente grande, assim, sabe? Até Sandy Júnior chegamos a fazer abertura. Como é que chama a banda? Chama Farol de Milha. Farol de Milha. A gente era apaixonado pelos Paralamas do Sucesso. E aí,
uma vez a gente era jovem ainda, 12, 13 anos de idade, e aí não tinha nome pra gente apresentar, e o tio falou, vocês gostam do Paralamas? Fala Farol de Milha e depois vocês escolhem o nome. Aí ficou o nome. Ficou Farol de Milha. E composição própria? Temos, mas não usamos, assim, não é uma coisa que a gente Você escreve explorou. também? Você compõe? Eu tenho algumas músicas, mas não é uma coisa que a gente levou a sério, sabe? Tipo, a gente tem umas 8, 10 músicas e é isso. A odontologia, ela veio por quê? Porque era um sonho do Daniel menino ou o quê? As duas coisas, né? A odontologia, eu usei aparelho dentário, né? A ortodontia, assim, Dr. Galdino, lá em Mogi das Cruzes. Famoso. Por muitos anos. Eu usei, assim, desde os 10, 11 anos de idade. Uma vida. E aí eu achava bacana, né? Que eu ia lá, ele conversava comigo e tal, e me tratava bem, sentava na mesa e tal. Então, começou a despertar um lado de interesse também de cuidar dos outros, né? Então, o meu pai gostava muito e ele sempre falava que a gente tinha que ter um plano B. Apesar do que os artistas odeiam falar. Eu não tenho plano B. Artista não gosta de plano B, artista quer ser artista. Exatamente, mas assim, no meu caso, o meu pai falou e eu acho que foi excelente ele ter falado. A gente vive no Brasil, é difícil a gente viver de música ou viver como teatro, e é um sonho. É uma realidade. Mas é um sonho, né? Porque é aquela coisa assim que a gente acaba ficando... dependente de dar certo, de estar no momento certo, na hora certa, gostarem de você na hora certa, para terem pessoas para investirem como um produto. Sim. Você sabe que é isso. É um produto. Vamos supor, algo, sei lá, você pega lá o Gustavo Lima no começo, eu sou empresário, vou pôr dinheiro em você e ele vai tocar na rádio, vai tocar na televisão. Então, se você consegue ter essa possibilidade, as coisas acontecem. Então, eu tinha que ter um plano B, comecei a estudar odontologia e continuei tocando todo. Mas a odontologia, para ser um plano B, era um plano B usado, porque era caro. Sim, bem mais caro do que hoje. Olha, na época, eram uns R$1.800, eu estava em 98, mais ou menos. Eram quase 4, o salário mínimo era uns 350, né? Era quase uns 4 salários mínimos. Então, no dinheiro de hoje, é quase R$5.000. Então, realmente, é um tanto quanto difícil para ser dentista, só que também estudava mais. Você tinha carga horárias máximas. Então, 8.000 horas. Hoje em dia, eu viro um dentista com 3.000 horas. O curso, infelizmente, está perdendo a qualidade, né? Então, e é um curso que eu tenho que atender. Eu tenho que estar com você diariamente para aprender no dia a dia, não só na parte técnica. Você tem que saber fazer, né? Então, mas eu peguei essa época, então foi uma época muito boa. Estudei bastante. Dei aula de guitarra nessa época. O artista ajudou a pagar o curso do dentista? Total. No primeiro ano, meu pai tinha um bom emprego. Aí, do primeiro para o segundo ano, meu pai perdeu o emprego. E precisamos correr atrás do crédito educativo, que hoje é uma realidade, hoje é comum isso. Comum, mas não era. Mas não era. Então, a minha mãe, por ser professora, conseguimos o crédito e com o crédito pagou a faculdade. Por 7 anos, a gente ainda continuou pagando isso, né? E nesse inteirinho, a aula era das 8 às 4. Aí eu corria para casa, dava aula das 4h30 às 8h30, quase todos os dias. E estudava que horas? De noite, madrugada. Eu sempre fui um cara que... Eu sempre tive facilidade, assim, sabe? Então, eu não era um cara que precisava estudar demais para entender o negócio, Uma né? exceção, porque não é simples assim, não. Mas se for contar no histórico, eu tenho até livro, porque eu sou um cara que gostava de estudar escrevendo, fazendo resumos, né? De eu estar, assim, tocando na noite, parava no intervalo, eu ia pro camarim, ficava estudando. Os meninos ficavam tomando uma lá e eu ficava estudando, porque tinha prova no dia seguinte. E se eu tomasse bomba, como é que eu ia fazer? Não podia nem tomar uma e nem tomar bomba. Até tomar bomba, mas tinha que ser de leve. Porque eu nunca fui um cara que também deixei de sair, curtir a vida. Nunca fui de extrapolar isso. Casou novinho? Não, casei velho. Que velho, não é nem velho hoje. Como é que casou velho? Casei com 36, cara. Não, mas hoje é normal. 37. Não, mas eu sei, mas eu tô querendo dizer assim, daí eu aproveitei bastante. Você não casou com 20 anos. Curti bastante, toquei bastante. Eu casei novinho, né? Mas tá bom, também tô casado até hoje. 40 anos, tá bom demais. Coisa boa. E como é que foram os primeiros... A gente vai entrar aqui num tema bacana para falar de prótese, que a prótese dentária, né? É um tema área, né? bacana, e muita gente sofre por isso. Então você fica esperando aí que já vai ouvir. Como é que foram os primeiros momentos de consultório? Lotado?
Não, nunca, né? Nada, como tudo na vida, nunca. No começo, nunca. Não, nunca, nunca. Eu comecei trabalhando pra cá, vinha pra Suzano com a minha malinha, vinha aqui na Glicério, vinha aqui no Miguel Badra. Clínicas. Clínicas, extraindo dente a R$8, R$7, era uma loucura. E aprendi muito, foi uma lição de casa, assim, que realmente me ensinou bastante coisa. Até que consegui montar o meu consultório, né? Meu pai me ajudou com uma cadeira odontológica e a minha mãe com um raio-x, um aparelho Seus de pais raio-x. são vivos? São vivos. E devem ter um São orgulho tremendo, tem. né? Porque Filhos acompanharam, né? São casados ainda, eu sou filho único, né? Filho Não tenho único. irmãos, né? Mimado pelo papai e pela mamãe. Olha, eu acho que a gente tem muito amor. Mas Agora o mimado tão bom é mimar filho. relativo. Você não tem filho? Ainda não. Ah, mas o dia que você tiver... o melhor da história é mimar filho. E depois verdade. neto. Agora eu já mimo neto. É mais gostoso aí. Mas você sabe que assim, eu não ligo, todo mundo fala isso, né? Mas eu não ligo, eu sou filho único, sou um cara que sempre fui muito dado, converso com todo mundo, sempre fui alegre. E eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu, assim. A gente nunca ficou sozinho, não é aquele cara assim, tipo, tem que fazer só por isso, porque é filho único. Não, tinha regra lá em casa. E regra é importante. Devem existir. Eu sempre. acho muito importante na base educacional das pessoas, sabe? Eu sou filho de professora e família professora, né? Até minhas tias são todas professoras, a minha esposa é professora também. Então, assim, todo mundo, a gente conhece a importância da cultura, né? De ler alguma coisa, de falar alguma coisa, para poder falar corretamente. A molecada hoje em dia não sabe nem falar, cara. Não. Na clínica mesmo, a gente tem um hábito de tentar sempre corrigir se a gente viu que teve alguma coisa errada. Eu dei um livro para cada um do pessoal da equipe, hoje somos quase em 32. Que maravilha. Por quê? Que é uma maneira da gente trocar experiência. Então é livrinho curto, pequeno, para a gente não ficar ali no Instagram, no Facebook, ali Só naquele momento. nada contra celular, faz parte da não, vida. hoje em dia Mas tem que outras ter. coisas além disso, né? Então a música me ajudou, eu paguei com muito gosto a faculdade. Na parte dos materiais eu paguei dando aula de guitarra. Que maravilha. A gente sabe que muita gente sofre ainda hoje por conta dessa prótese dentária. Ou por falta dela, ou por ter uma prótese indevida, enfim. Ou não ter dentes Ou mesmo. não ter, por falta de condição financeira. Lá atrás o pai não tinha orientação. No passado se arrancava mãe... dente, não se tratava dente, você sabe disso? Exatamente, claro que sim. Não se tratava dente, se arrancava dente. Uma mulher com 25, 30 anos já não tinha mais dente, nem homem. Exatamente. E é muito comum ainda, infelizmente, viu, cara? As pessoas chegam e falam, puxa, tirei todos os meus dentes novinha, eu uso dentadura há 20, 30, 40 anos, até quem me segue no Instagram, no Facebook, vê lá, que eu muitas vezes faço alguns depoimentos direto com o paciente que ele fala, puxa, nem acredito, faz 30 anos. Mas mudou a formatação, porque aquilo lá, quem usava reclamava que doía ou que machucava, os dentinhos era tudo igual, feinho, mudou. Cara, tudo muda, né? Eu acho que tudo muda. As técnicas vão melhorando e acho que todos os dias a gente tem um progresso, né? Os fármacos, né? Os remédios melhoraram, os anestésicos melhoraram muito. Então, você fazendo uma medicação pré-operatória, entrando com anestesia direitinho, lá na clínica mesmo eu tenho uma sala de repouso que a gente vai deixar o paciente pré-operatoriamente ficar ali meia horinha, uma hora, para dar uma baixada na velocidade, deixar ele um pouquinho mais tranquilo, e aí você faz a cirurgia, né? Depende, um implante é meia hora, 40 minutos, um implante é rápido. Você vai fazer uma boca inteira, 1h15, 1h10, já faz a boca inteira. Uma boca inteira de implante? Não. Sim, 6, 8 implantes você consegue fazer. Com 1h30? 1h15. Hoje em dia faz assim. É mesmo? Aí no dia seguinte faz as provas, de manhã e de tarde, e entrega em até 24 horas, 48 horas, 72 horas. Então vamos dizer, você vai lá na segunda-feira. Quinta-feira tá pronto. Até o final de semana você já tem dente para ir na festa, é isso? Tem dente para ir na festa. Inclusive, operei uma paciente segunda, ontem, e o problema dela é que ela precisava, por causa que ela tinha o casamento da sobrinha no sábado. Não ia sem dente. Não, vai sim. A gente vai provar já. Hoje de manhã já provei, amanhã prova de novo e entrega à noite. Tem também as próteses que eram ditas dentaduras, Isso. que são fixadas. Existe isso? Fixadas o quê? No implante? Não, na gengiva. Aí é com cola.
tem que aderir. É com cola. Vai usar uma cola como essas marcas conhecidas como Corega, né? Existe isso ainda. Fixodente, existe. Não, é uma dentadura padrão. Só que se ela não tem rebordo suficiente, ela às vezes fica soltando. Qual é o problema da dentadura? Rebordo suficiente. Imagina nós dois, estamos conversando aqui e a língua está assim, ó. E aí eu não tenho onde segurar. Então a prótese de baixo, ela tem uma mobilidade. O grande terror é a prótese inferior. Agora a prótese superior, se eu tiver uma arcada mínima, ela vai vedar como se fosse aquela ventosinha de prender o pano de prato, sim. Então você colocar e ela vai ter um travamento até que muito melhor do que a inferior. A de baixo não, você levanta e vai levantar tudo. Então por isso que os implantes vieram para isso. Mas os implantes podem ser fixos, que são os protocolos que a gente chama, né? Protocolo de Brånemark, que foi até um grande mestre que desenvolveu a técnica de implantes dentários, veio para o Brasil, conheceu uma brasileira, casou no Brasil e montou um instituto gigantesco aqui. Hoje já é um senhor, já está mais velho, né? Mas assim, é outra realidade, né? A peça fixa é uma peça que não vai te dar segurança. Já pensou, vou fazer um exame tem que ir no hospital, tem que tirar, ou então vou comer uma festa, comer uma maçã, comer um brigadeiro, gruda a prótese solta, né? Isso é um terror. Então, se a pessoa não tem condições de fazer, às vezes, uma peça fixa, ela pode fazer também com alguns implantes de encaixes, né? Eu acho que foi isso que eu quis dizer e me expressei mal, pela minha ignorância no assunto, porque o mestre é ele e não eu. É isso aí. Os implantes, essas coisas de encaixe, que você segura no outro lado, daí fica tudo travadinho, paradinho, como é que fala isso? É uma dentadura de encaixe. Depois, se vocês quiserem, eu até mando um vídeo para vocês, e aí vocês insertam aí na hora para poder mostrar o de encaixar, porque é como se fosse aquele encaixe de camisa, assim. Isso para mim é que eu fiquei sabendo recentemente sobre essa modalidade de prótese. Chama overdenture. É chique o nome. O nome é chique. O pessoal nunca sabe. Tipo, que é essa tal de overdenture. É isso aí, tá tudo certo. Mas é uma overdenture que você pode ser com clipe, igual aquela mãozinha do Lego, né? De encaixar. Encaixou. A dentadura vai ter um encaixe, Pronto. Ou você vai ter um attachment. Mas daí sai para limpar, para escovar, para lavar também? Isso, você tira a dentadura. Também. É uma dentadura como encaixes. Ela implanta mucosa suportada, né? Diferente do protocolo que é só implanto suportada. Né? E hoje eu percebo também que a gente vê algumas pessoas que usam prótese, o material mudou barbaridade. Né? Assemelha a gengiva natural ao Você mesmo tinha perguntado, todos os dentes iguais? Não, então, mas antigamente era um dentinho de carreirinha, tudo igual. Era o que o dentista comprou, o protético comprou, colocava aquele lá e pronto. Não, hoje você escolhe de acordo com o formato do rosto, com o formato do sorriso. Se tem referência do dente do passado? De tudo, você tira uma foto às vezes do antes, se ele tiver uma referência legal. A gente não pode prometer nunca para o paciente que nós vamos devolver igual. Mas a gente consegue vir pelas linhas áureas, fazer as guias de estética para saber se aquele tamanho é compatível com aquela boca, né? O pessoal tem feito muito esses dentes de lentes de contato, mas não fazem essas assimilações, e aí acaba ficando feio. Eu tenho uma coisa para falar desses dentes de lente de contato. Mas a lente é maravilhosa, o problema é como ela está sendo empregada. Eu já mexo com implante e facetas, que são as lentes um pouquinho mais grossas. Por que as pessoas exageram na cor do dente, no tamanho do dente? Então, isso virou moda. Eu sou um cara que... Mas é feio. Então, mas porque pode ser... o que é feio? Natural. Não, mas o que é feio? Feio é o que você tem de ideia para ser bonito, certo? Sim. Então, por que seriam das loiras todo mundo gostar das morenas? Tem gente que vai achar aquilo bonito, porque infelizmente... Não, eu sei que você... Porque então acham, mas o profissional também pode dar um palpite a ponto de falar, olha, isso não condiz com a sua realidade. Ou não está... Porque assim, o pessoal está confundindo lente com dente branco, que não tem nada a ver. Não. Cor de dente, você escolhe a cor que você quiser. Se a gente tem uma pele mais clarinha, como você, ou um pouquinho mais morena, então, às vezes você vai ter um tom levemente amarelado. Sim. Se a pessoa é um pouco mais acinzentada, ela vai ter um tom um pouquinho mais acinzentado também do dente. É natural da pessoa, né? Isso, mas assim, fica bonito um dente claro, desde que ele seja até um limite. Agora, a partir daquilo, realmente, dependendo na hora, eu mesmo, Daniel, falo, olha, assusta, né? Eu não faria, isso não é bacana, porque isso realmente pode, daqui uns anos, depende da idade da pessoa, às vezes você olha lá uma senhora de, sei lá,
70 anos, quer ter um dente com tom BL1, BL2, não não combina combina. nem com o rosto. Sim, então, mas... Uma arcada dentária de uma jovem de 20 anos é diferente. Então, mas a arcada você pode alinhar. Hoje em dia tem alinhador, né? Tem um monte de coisa para ficar bonito. Agora, por que você se assustou? Tem casos que existe indicação de ou pôr aparelho primeiro para alinhar e depois fazer a lente, ou desgastar. O problema não é desgastar, porque você fala, vou estragar o dente. Não, você vai desgastar direito, vai fazer um escaneamento direito, ou uma boa moldagem. Hoje lá na clínica a gente faz tudo escaneado, tudo digital. Tá. E você fresa um dente com precisão milimétrica. O negócio é muito bom e é muito bem feito. É diferente de eu fazer uma massa ou uma resina por cima do seu dente, assim, só para mudar a cor. Se você tiver espaço ou alinhamento para pôr por cima e ficar bonito, perfeito. Pode fazer sem desgaste. Se eu tenho um dente encavalado, se eu não fizer e colocar uma coisa em cima, vai ficar mais encavalado. Então, você olha para a pessoa, às vezes, ela tá com aquele formato, assim, do dente bem para frente. Acaba ficando feio, né? Quando começou a história do clareamento, eu já fiquei assustado. Lá atrás, que eu comecei a ficar assustado, porque... mas clareamento é legal, não estraga o dente, não. Nada contra, mas é que assim, a gente acostuma com a cara da pessoa, daí começa a levar uns choques, né? Mas enfim, eu acho que tudo que é feito, que você faz para melhorar a sua autoestima... Isso, aí é legal, tem que fazer. Tem a consulta, tem a assessoria de um bom profissional. Fica muito mais fácil de dar certo. Concordo. Muito mais fácil de dar certo. Então, os exageros quem comete... Mas aí o que acontece é o seguinte, infelizmente, o mundo está meio Não sei. Corta aí depois. Tipo Fugiu. Não! Tá, o mundo está vivendo... Vamos começar de novo aqui, você vai. Porque hoje, infelizmente, o mundo está vendo muito pelo lado do dinheiro, né? Tá sendo uma coisa assim meio que até exagerada. E por estar sendo exagerada, tem profissional que às vezes coloca o dinheiro na frente da parte mais importante, que é escolher... Vamos fazer e pronto, né? E não pode. Essas próteses que hoje são feitas com material diferenciado. Você perguntou da gengiva, né? Dá para caracterizar a gengiva, tudo. Porque elas ficam parecidíssimas com a natural. Fica assim. O tempo, a durabilidade de uma prótese dessa? É 1 ano, 2 anos? Próteses móveis, a gente fala de 4 a 6 anos, é o tempo que a gente vai ficar. Bastante. Prótese móvel. O protocolo não é muito diferente, porque se for o protocolo, é um acrílico preso sobre uma barra, sobre os implantes. Então, o acrílico, depois de um tempo, ele vai dar uma desgastada. Protocolo é o quê? A fixa? É a fixa, isso. A fixa sobre implantes. Se ela foi feita, porque o protocolo ela é um acrílico igual a dentadura, presa sobre os implantes. O que muda na dentadura para ela? A parte de acabamento é a mesma. Então, é dentes de acrílico e a gengiva caracterizada, tudo, mesma coisa. Então, de 4 a 6 anos. Se eu fizer uma prótese cerâmica, que é uma prótese de porcelana, ou com zircônia, alguma coisa desse patamar, aí a longevidade disso é gigantesca. 15 anos. A gente, às vezes, só se realmente houve perda óssea, a pessoa não fez a manutenção de higiene correta, que é tirar a prótese pelo menos a cada 6 meses, uma vez por ano, para limpar essa prótese sobre o implante, a gente vai ter, às vezes, um espaço que fica entre a prótese e a gengiva um pouco maior, e aí justificaria a troca da prótese. E as pessoas, a gente sabe também que as pessoas têm muito medo de fazer canal, né? Porque eu tive paura algumas vezes de fazer isso no passado. Mas é necessário fazer em algumas situações. Claro que sim. Vai tirar o dente só porque a cárie chegou um pouquinho na parte interna, né? Bom, se for falar assim, dá a impressão que tudo mudou, né? Na verdade, o tratamento mudou mesmo. O tratamento endodôntico, em 1 hora, se trata um canal também inteiro e ele fica pronto, né? Fazendo com um especialista, igual a gente tem na clínica, faz. Só que assim, o problema é que normalmente nós brasileiros deixamos até o último momento para tratar. E a gente vai na hora da dor. O problema é a dor que a gente sente, não é nem no tratamento. É a dor que a gente sente na hora que vira um canal, porque a cárie chegou dentro do dente, ou porque a gente sofreu um acidente. Para curar isso aí é difícil, né? Não.
para curar essa dor, Era mais. Era mais? Porque antes era, vai Eu uma vez, sei. volta, vai de novo, troca o remedinho, põe um algodãozinho. Cara, não é assim. E aquele negócio tem gosto de cândida que punha na Então, boca. mas hoje já tem isolamento absoluto. Você você fecha tudo isso. Horror Tudo. Né? aquilo. Você vai fazer um raio-x, já coloca um sensor, já na mesma hora já aparece na tela. Você não tem que vai lá, vai revelar. Mas isso é Para com você isso. que tem uma tecnologia, na Grisar Odontologia, você tem uma tecnologia avançadíssima. Mas é o que tem de É o que tem. realidade. Sim. Hoje em dia isso não é mais o futuro. Isso é o presente. Quem não conseguiu chegar lá ainda está atrasado. Entendeu? E quem ainda tem medo de preço? Você não precisa falar de preço, que não é a nossa finalidade aqui. Sim. Mas quem ainda tem medo? Porque as pessoas, a gente não se prepara, né, para nada, nem para viajar, né? Sim, é um hábito brasileiro, É né? um hábito. Você compra um telefone caríssimo, mas não tem arruma o dinheiro, seu né? dente, não vai no médico, né? É um hábito, né? A gente... Olha, o que eu posso te dizer, assim, porque né, por causa do conselho, a gente não pode falar de valores mesmo, né? Não, eu acho que eu Mas- nem concluí meu raciocínio. Não, mas não As está errado, pessoas eu posso falar. Pode ir pagando, assim. Isso, é isso que eu ia chegar. Hoje Carnezinho, hoje né? a gente viabiliza mesmo, né? A pessoa normalmente vai dar uma entrada e a gente divide, facilita, isso, né? pra Hoje não em dia assustar. tem cartões, tem boleto, mas a única É coisa que a isso. gente pode dizer para vocês é o seguinte: é possível, você tem como fazer o tratamento desde que você também dê valor àquilo. A gente só consegue realmente... Porque às vezes o que é caro? Caro você tem que ficar fazendo várias vezes a mesma coisa. Sim. Né? Caro é você ter que... Ou então você põe só uma massinha hoje aqui, mas amanhã quebrou o dente e você tem que fazer o implante. Às vezes era preferível revestir com uma coroa, né? Igual o pessoal chamava de jaqueta, né? Veste o dente com uma coroa de porcelana e acabou. Ou a pessoa, para economizar, às vezes 100, 200 reais, faz um dente de resina na frente e poderia ter feito um dente de cerâmica, e aí não muda a cor. A tua xícara da tua avó tá com a mesma cor até hoje. Você pegar um Tupperware novo que você comprou ano passado lá e meter um macarrão ali, vai ficar vermelho. Já entendeu? não volta mais. Então, você entende a ideia? A ideia é a gente mudar isso daí, a gente fala muito disso na clínica, mudar o jeito de pensar da pessoa. A partir da hora que ela entende que ela pode sim fazer uma coisa boa e ela merece fazer aquilo bom, porque tem muita gente que acha que não merece aquilo, sabe? Sim. Ela, isso não é para mim. Esse é um pensamento pequeno. Então, por isso que eu falei não de preço, mas de como pagar, porque para que as pessoas saibam que é possível, sim, eu posso melhorar a minha qualidade de vida, eu posso ter um sorriso mais bonito, mais claro, bem alinhado, ou mais claro, mas não exagera quando for muito claro, que daí fica feio. Então, mas você pode ver, já a gente estava falando de artista, eu acho que eles estão seguindo a moda do que os artistas têm feito. Começou os jogadores de futebol. Nossa, o Firmino, né? Todo mundo fala do Firmino. Todos É o tom botaram mais piano. branco. É o tom mais claro que tem na escala, que é o BL1. Mas então, quem tem um dente daquela cor? Ninguém. Ninguém tem. Ninguém, Mas tudo bem, mas ele quis e ele acha bonito. Não, ok. E aí que tá, você entendeu? Pra nós não é bonito. Mas pra ele é. Só que assim, aí vai o profissional poder orientar. Eu falo, olha, não combina, eu acho que o legal seria assim, assado. E aí você segura um pouco a sua posição também, porque senão, e se precisar, faz assinar. Fala, olha, você quer essa cor? Então tá bom. Se depois você for pra tua casa, sua esposa não gostar... Não é nem isso. Só você chega lá, puxa, mas eu achei que ficou muito branco. Eu falo, mas eu falei pra você que ia ficar branco. Entendeu? E acontece. Isso mesmo. Olha, eu adoraria ficar mais tempo conversando com o Dr. Daniel Grisaro Franco, da Franco Odontologia. Grisaro mesmo? Esse era pra ser. Meu pai ficou morrendo de vergonha. Por quê? Porque ele falou assim, como é que você chamam de... Porque Grisaro é de sua mãe? É Grisaro da minha mãe, só que na escola tinha Mas Fuentes também é da minha mãe. Então, mas você vê, na escola tinha 3 pessoas que chamavam Franco. Tá. E aí eu era o E tinha Daniel Grisaro. também. Não tinha o Não tinha Daniel. Daniel. Mas é que daí eles colocavam o meu sobrenome diferente. E aí ficou Daniel Grisaro. E virou a Grisaro Odontologia. Os seus arrobas de Instagram. Vamos lá, tem Daniel Grisaro, né? @Daniel Grisaro. E @Grisaro Odontologia. A gente está aqui em Mogi das Cruzes, tem uma clínica muito bacana, muito completa. Espero que a gente possa mostrar isso para vocês qualquer dia. É isso aí, Daniel Grisaro, da Grisaro Odontologia. Prazer enorme te conhecer pessoalmente, saber da sua vida, saber de toda essa tecnologia e ver que você, um artista que sonhou e conseguiu atingir um ponto de maturidade de se transformar
em um empresário de sucesso e não Obrigado. apenas um dentista de sucesso. Muito obrigado. Parabéns. É um prazer. Prazer é tudo meu. Quero Obrigado. ver você lá, hein? Vou fazer lá. um café lá pra você. Bom, prazer. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Susan Bella Estética, tratamentos faciais e corporais. Uma clínica com estrutura completa para sua beleza. Agende já a sua avaliação.